família. E como está esse tempo juntos aqui, refletindo na palavra de Deus? Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Essa é a nossa terceira aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o casamento segundo Deus. Casamento segundo o planejado por Deus. Uma coisa que eu aprendi e eu ensino para todas as pessoas é que para você lidar com qualquer coisa, para você sair bem na vida, para você de fato saber como se apropriar de qualquer coisa na vida, a primeira coisa que você precisa saber é conceituar isso, é entender o conceito, toda a verdade por detrás desse assunto ou desta coisa, certo? Quando nós conhecemos, quando nós sabemos, quando nós somos instruídos acerca da verdade a respeito de qualquer coisa, nós temos maior facilidade de nos dar bem, de sairmos bem naquilo que vamos fazer. Por isso, hoje, nós vamos então falar sobre o casamento segundo Deus, certo? Isso é muito importante. Mas antes, não esqueça, a nossa série, a nossa jornada, as nossas aulas é focado em restauração do seu casamento. Por isso, o nosso tema é família reencontrando o sentido da vida em Cristo. Família reencontrando o sentido da vida em Cristo. Nosso propósito, a nossa proposta é, primeiramente, trabalhar você, o seu coração. Claro, afinal de contas, a pessoa mais importante desta vida é você mesmo. Então, a pessoa que deve tirar o maior proveito da sua vida é você. Uma vez que você esteja bem consigo mesmo, entenda lidar com suas dores, com suas lutas, você está bem diante de Deus. E quando você está bem diante de Deus, você desfruta de paz, você desfruta da alegria, e isso é como um perfume. Você vai contagiar todo o ambiente aonde você estiver. Então, o nosso objetivo é ajudar você a se conhecer, tirar o melhor proveito de você e assim também dar o melhor de si para a sua família, a pessoa que você ama, e contribuir com o bem-estar social, o bem-estar do mundo, da sociedade. Dessa forma, você faz o quê? Você glorifica a Deus. Então, esse é o nosso desejo, tá? É esse processo que nós vamos trabalhar até que, de fato, você se restaura, a sua família se restaura e você desfrute, então, de vida abundante, de vida abençoada, de vida próspera, certo? Por isso que nós vamos abrir a caixa preta, não é? É claro que nós usamos esse termo caixa preta, né? Mas vamos usar mais o termo caixa branca. Nós vamos abrir a caixa branca para entregar para você a chave da solução do problema da sua vida e para o seu casamento, certo? Bem, hoje é a nossa terceira aula. Como eu já falei, o nosso assunto hoje é falar exatamente casamento segundo Deus. Mas antes, eu gostaria de lembrar ou relembrar você, se você assistiu a aula anterior, então nós vamos relembrar. E se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo você fortemente que assista todas as aulas que nós estamos dando, ou todas as aulas que estão sendo postadas aqui nesse canal para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa e para abençoar a sua família. Então, se você já é inscrito nesse canal, não esqueça, compartilhe o link com o maior número de pessoas. Deixe aqui o seu comentário. Deixe aqui o seu comentário como foi para você ou como está sendo para você assistindo, ouvindo essas mensagens. Tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, dê um like, compartilhe e também deixe aqui o seu comentário. Bem, um aviso importante para você. Toda manhã, às 6 da manhã, nós estamos aqui no período de meditação, trazendo uma palavra de ânimo para animar você, para confortar você, para motivar você, para ter um dia mais energizado, um dia com mais esperança, um dia mais leve. E ao mesmo tempo também orando para você, para a sua família e para todos os projetos. Então, toda manhã às 6 horas nós estamos aqui orando. Deixe aqui registrar o seu motivo de oração. Deixe aqui pedido de oração que você tem para outras pessoas. E mais do que isso, eu te convido a estar comigo amanhã às 6 horas para uma devocional. Agora, o que eu gostaria também de lembrar aqui é que toda segunda-feira à noite, nós teremos uma live toda segunda-feira à noite, onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder as perguntas
ou trazer assuntos que foram sugeridos aqui no canal, certo? Por exemplo, a próxima live que nós vamos falar sobre união estável e casamento. Vamos falar sobre união estável e o casamento. Esse tema, ou esse assunto, foi sugerido por nós, por um canal que nos segue aqui, que é Jesus é a luz do mundo, não é? Jesus, a luz do mundo. João 8,12, né? Desde já obrigado pela sugestão, e vamos sim falar sobre esse assunto, sobre casamento e união estável, ou união estável e casamento. Eu já ouvi muitas mensagens a respeito desse assunto por vários juristas, advogados, pessoas da área, e eu percebi que precisa trazer uma visão teológica, uma visão cristã, uma visão de Deus sobre esse assunto. Então é muito importante, vai ser uma reflexão e tanto para você, tá certo? Toda segunda-feira. Então, você também pode sugerir aqui um tema que talvez você gostaria de aprofundar, um tema que talvez seja uma dor sua, uma pergunta, uma inquietação, questionamento que você tem dentro do seu coração. Então, deixe aqui registrado e nós vamos trazer esse assunto aqui, respondendo a sua pergunta ou trazendo um estudo, uma aula acerca desse assunto para ajudar você a encontrar a resposta que você está buscando para a sua vida e para a sua família. Não fique com nenhuma dúvida, certo? Beleza, então. Vamos então relembrar. Eu gostaria então de relembrarmos aqui aquilo que nós estudamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre causa de problemas conjugais. É isso mesmo. A aula passada falamos sobre esse assunto, causa de problemas dentro do casamento. E eu gostaria de agora fechar essa aula passada para abrirmos para essa aula sobre o casamento segundo Deus, trazendo para você duas coisas importantes, que é a causa de problema dentro do seu casamento, que é a causa do problema dentro da família, certo? Por que a família sofre tanto ataque? Primeira coisa é que a família, ela é a primeira instituição criada por Deus para refletir a própria glória de Deus. Então essa é uma das causas que é óbvio, se a família foi criada se a família é uma instituição divina criada por Deus para refletir a própria glória de Deus, ela sofre ataque do inimigo. Nós falamos aqui que nós precisamos entender que a queda do homem, ela surge por causa da tentação que o diabo faz ao homem. Então o diabo, ele odeia Deus e ele luta para destruir o plano de Deus porque ele não consegue atingir Deus. Então ele atinge quem Deus ama. Imagine só, você tem um inimigo que te odeia tanto, mas tanto. Aí ele sabe que ele não pode contigo. Quem ele vai usar para te atingir? Seu filho ou sua esposa? Ele vai usar pessoas da sua convivência, pessoas da sua afetividade, pessoas que você amam. Ele faz isso para te atingir, mas ele sabe que ele não consegue te atingir entrando no peito a peito com você. No braço com você ele não consegue, de outra forma ele não consegue. Então ele usa meios mais próximos de você para te alcançar. Então essa é a ideia. Satanás, o diabo, ele vai usar a família. Por quê? Porque a família foi criada para refletir a glória de Deus. Então, se você é casado, entenda que as lutas que você vai viver dentro do seu casamento têm como objetivo atrapalhar sua relação para que Deus não seja glorificado. Na verdade, você pode estar sendo usado para o inimigo sem saber, para fazer algo contra você e contra Deus. Porque, afinal de contas, você se casou com uma mulher ou se casou com um homem porque você ama aquele homem. Mas, por algum momento, você passou a ter ódio daquela pessoa. Essa pessoa tornou insuportável para a sua convivência. Não é? Talvez por causa de uma traição, talvez por causa de uma agressão. Não sei qual é o caso, qual é o motivo, mas eu sei que alguma coisa o inimigo usou para trazer desestabilidade, para trazer problema para o seu casamento. Porque dessa forma ele atinge Deus. Então, você precisa entender isso. Entenda isso, isso é fundamental. Entenda que as lutas que você enfrenta no seu casamento têm essa causa. Essa é a causa. A segunda causa é que Deus conferiu à família poderes, casamento, você não tem noção. Deus conferiu ao casamento poderes para dar estabilidade, para dar estrutura
para a raça humana. Então é através de família que Deus vai construir a sociedade. Então, Deus sabe que se a família estiver bem, nós vamos ter uma sociedade forte. E se a família estiver mal, nós vamos ter uma sociedade mal. Por isso, você já ouviu esse ditado: tal lar, tal mundo. Ou seja, tal sociedade, tal mundo, tal mundo, tal sociedade. Observa só o ciclo estratégico do diabo para destruir o mundo e para destruir a sua família. O diabo sabe que uma família disfuncional vai gerar uma vida disfuncional. E uma vida disfuncional vai gerar uma sociedade disfuncional. E uma sociedade disfuncional vai gerar uma família disfuncional. E uma família disfuncional gera uma sociedade disfuncional. Então, o que acontece? Vida disfuncional, família disfuncional, sociedade disfuncional. Sociedade disfuncional, família disfuncional, vida disfuncional. Família disfuncional, vida disfuncional, sociedade disfuncional. É um ciclo. Por isso você tem o mundo que tem. Então entenda isso e não desista do seu casamento. Deus ama a família, certo? Deus tem um plano para resgatar qualquer família, porque Deus ama a família. Entenda isso. Deus tem um plano para resgatar a família. E esse plano, ele já culminou-se. Esse plano se culmina quando Jesus vem para esse mundo. Ele vem exatamente para vencer o diabo, para anular o poder do diabo sobre as nossas vidas, para nos dar acesso novamente à presença de Deus, e assim nós podemos estar com nossa família estável, independente de qualquer situação. Por isso que nas próximas aulas nós vamos falar sobre blindagem mental, como você se blindar, sabe? Vamos dar para você 3 ferramentas de blindagem mental, para você blindar pessoalmente e estar blindado contra o inimigo e começar a desfrutar de uma vida plena, de uma vida próspera. Por quê? Primeiro é você, para depois a sua família. Não esqueça disso, tá? A segunda coisa que nós vamos trazer para você, ou seja, numa outra aula, nós vamos falar para você sobre como combater a dor existencial. Como combater, como lidar com a dor existencial e como lidar com as dores circunstanciais. Quais são as dores circunstanciais? São os problemas que você enfrenta dia a dia no seu casamento. Entende? Como lidar com esses problemas que vão surgir dentro do seu casamento, seja através do seu erro, seja através da falha da sua mulher, mas nunca esqueça que isso é uma artimanha do inimigo para destruir o seu casamento, certo? Por isso que Jesus veio para anular a obra de Satanás. Então você precisa munir-se, e para isso nós estamos aqui trazendo para você ferramentas, conhecimento, para realmente gerar instrução, para que você seja um homem totalmente diferente e possa experimentar de uma vida próspera, de uma vida abençoada. Certo? Bem, vamos entrar então no nosso assunto. Nós vamos falar sobre casamento segundo Deus. Casamento segundo planejado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim, criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e sujeitem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então tá, aqui nós temos então casamento. Olha só, o que eu vou trazendo para você aqui é uma definição divina, aquilo que estava no plano de Deus, aquilo que estava no coração de Deus. Deus é criador de casamento, Deus é inventor do casamento. Somente Deus sabe nos dizer o que é e o que não é casamento. Podemos ter várias manifestações, várias imitações de casamento, mas o casamento só existe um casamento, e esse um é o que a Bíblia nos dá. Você sabe, né? Existem roupas de marca original, mas também existem imitação, existem falsificado. Tem Coca-Cola original, mas também tem Coca-Cola falsificado. Tem aqueles relógios de marca, não é? Você tem original, mas também você tem imitação, você tem frágil. Você tem uma roupa Nike original, mas também você tem imitação. Você tem casamento criado por Deus, mas você também tem imitação barata, falsificada de casamento.
E muita gente pensa que está casado dentro do casamento segundo o plano de Deus. Por isso, nós estamos vivendo no mundo que estamos vivendo, certo? Então presta atenção aqui na definição de Deus sobre o casamento. Vamos criar uma definição daquilo que nós lemos da palavra de Deus. Casamento é uma instituição divina. Casamento é uma instituição divina. Ou seja, é a primeira instituição divina criada por Deus, pela qual um homem e uma mulher se unem. Se unem por quê? Se unem por amor, numa comunhão social e legal. Presta atenção. Casamento é uma instituição divina criada por Deus, certo? Pela qual o homem, macho, uma mulher, fêmea, então é heterossexual, certo? Heterossexual. Aí, se você, por acaso, é um homossexual que está nos assistindo, é muito bem-vindo. Amo você. Deus ama você de uma maneira incrível. Deus ama você muito mais do que você. Você não tem noção. Você é especial, tá? E nós não estamos aqui tentando ofender, falando mal. Não, não é isso, tá? Simplesmente estou trazendo para você a verdade que você acredita ser porque você veio de uma família. Certa vez eu falei para alguém assim: você é uma prova contundente. Você é uma prova absoluta do que casamento é uma união heterossexual. Ele disse: mas por quê? Porque você veio de um casamento. Não, mas tem pessoas que vêm do laboratório. Ok, mas para vir lá do laboratório precisa de sêmen masculino e feminino. Não tem outro jeito. Então, nós não precisamos discutir com algo que todos nós na prática cremos. Entende? Todos nós na verdade cremos. Então, não se ofenda. Eu não estou ofendendo a ninguém. É algo que é claro, porque a Bíblia ensina, eu creio absolutamente que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio absolutamente que a família, que o casamento é uma união heterossexual. Beleza. Então, é uma união feita por amor. No quê? Numa comunhão social. Por que comunhão social? Porque a família é a base da sociedade. Então, o homem forma família, forma casamento, e através do casamento, Deus cria casamento para, através do casamento, formar a sociedade. Entende? Deus cria o casamento para, através do casamento, formar a sociedade. Então, por isso é uma comunhão social. Mas é legal. Legal por quê? Porque aos olhos de Deus, Deus é testemunho. Casamento só é casamento porque a legalidade do casamento é quando um homem declara para uma mulher e uma mulher declara para um homem. Quando eles assumem esse compromisso, é um ato legal. Porque Deus viu isso, Deus presenciou. É legal porque os pais presenciaram. É legal porque as pessoas mais próximas da gente sabem que essa mulher pertence a esse homem pertence a essa mulher. Por isso é um ato legal, certo? É legal também porque a nossa sociedade também permite que, diante da lei, nós tenhamos essa legalidade. Então, isso é um ato legal. Qual é o propósito do casamento? O propósito do casamento é constituir família, certo? O propósito do casamento é constituir família. Deus, quando criou o homem, Deus disse ele para ele multiplicar e encher a terra, ou seja, constituir família. O que é família, então? Família é conjunto de pessoas, formado por um homem e uma mulher e os filhos. É uma relação de afetividade. É uma relação onde as pessoas recebem toda a segurança, toda a estabilidade, toda a afetividade necessária para ela estar bem emocional, espiritual e fisicamente. Família é isso aqui, é um ambiente que se cria e ali então nós temos aqui a família. Então, através do casamento, Deus cria a família e família vem a sociedade. Certo? Beleza, muito bom. Então, dentro da visão de Deus, essa relação ela é para ser permanente. Ela é permanente e só pode ser dissolvido. Só pode ser dissolúvel através da morte. Casamento só pode separar através da morte. Ou seja, a única base legal para a separação dentro de uma união conjugal é a morte. É verdade que também há caso que é divórcio, mas divórcio é uma exceção, não é uma condição. É uma exceção.
e não uma condição, é algo excepcional, não é algo absoluto, certo? Mas absoluto de Deus é que casamento seja algo realmente permanente até que a morte nos separe. Agora, deixa-me só trazer um exemplo para você da minha cultura, tá? Casamento, ele é monogâmico, um homem e uma mulher, não é poligâmico. Na minha cultura, a poligamia é escancarada. O meu pai tinha mais de 10 mulheres. Eu não sei se você sabe o que significa isso para mim até hoje. Eu não sei se você faz ideia de confusão, da dor, do distúrbio, da frustração que é viver num ambiente desse. E lembra, a família foi criada para a estabilidade. Tá? Para a estabilidade. Então, por isso, a monogamia é exatamente. Por quê? Alguém disse que quando um cachorro tem vários donos, ele não obedece ninguém. Então, você precisa disso aqui. Por isso, é importante entendermos isso. Deus é sábio. Deus é perfeito. Bem, uma vez que nós entendemos essa definição clara, bíblica, do que é casamento idealizado por Deus, certo? Então, agora, vamos afirmar, eu quero trazer para você aqui 4 verdades importantes, essencial para você. Independentemente se você está passando por luta, independentemente se você já perdeu esperança na restauração do seu casamento, eu quero que você coloque, interiorize, guarda essas 4 verdades aqui, porque isso tem poder incrível. Isso tem poder para fazer você realmente experimentar um casamento estável, duradouro e abençoado, certo? Vamos lá. 4 verdades fundamentais que todo homem, toda mulher precisa ter dentro da sua cabeça em relação ao casamento. A família, o casamento, ainda continua sendo a principal instituição organizada por Deus para a estabilidade humana. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ainda hoje a família, ela continua a ser a principal instituição criada por Deus para a organização e para a estabilidade humana. Aí você me diz assim, não, mas tem muitas crianças que não têm família, tem muitas crianças que têm que criar no lar, beleza. Você já percebeu que sempre, se você pesquisa um pouco sobre juizado de menores, a grande demanda deles, quando eles pegam uma criança, eles querem que essa criança tenha um lar. Ainda que não seja um ambiente constituído de um homem e uma mulher, mas que seja um ambiente onde ela tenha reflexo de família. Por que os juízes, os psicólogos, quando analisam esse fato, veem essa necessidade que uma criança precisa de um ambiente desse? Porque exatamente, já que não tem aquela família original, idealizada por Deus, mas a gente entende essa carência que essa família faz, então a gente tem que criar um ambiente. É como assim, já que nós não temos laranja para fazer sumo, vamos fazer uma imitação. Entende? Por quê? Porque é necessário família. É necessário o casamento. Então o casamento continua sendo a primeira instituição. A ausência dela deixa grandes lacunas e nós procuramos algo intermediário, mas a gente não consegue suprimir. Se você não sabe, existem hoje uns projetos onde, eu não sei te explicar bem, mas existem projetos onde criança que não é bem tratada, ou seja, que não tem um tratamento correto, ou que é órfã, ela fica no lar e ela tem que ser adotada por uma família. Não é adotar no sentido literal, mas uma família pega aquela criança vai para uma casa, fica pelo menos 6 meses, a 1 ano, para ela ter um ambiente de família, e depois essa família, se não volta outra vez, entrega, outra família pega, e fica mais 6 meses, 1 ano, para que essa criança tenha um convívio um pouco, tenha uma figura paterna, materna, tenha aquele ambiente verdadeiro de uma família genuína. E para essa criança ir para aquele lar, esse grupo de psicólogo, de juiz, eles avaliam muito o estado daquela família que vai receber aquela criança. Porque aquela criança ela tem carência que só pode ser suprida por um ambiente familiar. Casamento tem poder imensurável
Entende isso? Então a família continua sendo essa primeira instituição. A segunda coisa que você precisa entender, interiorizar no seu coração e começar a gerar lá no fundo do seu coração aquela esperança, começar a vibrar, começar a regozijar em Deus, porque Deus pode restaurar a sua família, porque Ele tem poder e Ele tem interesse, a queda não quebrou Deus. A queda não alterou o plano de Deus. A queda afetou a mim, afetou a você, afetou o homem, afetou a mulher, mas não afetou o Criador da família, não afetou o plano original da família. Eu vou te dar um exemplo. Eu usei aqui na nossa primeira aula o exemplo de Henry Ford e o carro Ford. O carro Ford tinha um problema e o Henry Ford, por ser o inventor, por ser o criador, ele foi lá e reparou, resolveu o problema daquele carro. Deixa-me te dizer uma coisa. Nós fomos afetados. A família, a invenção de Deus, a instituição divina criada por Deus foi afetada. Como Deus, o Criador, não foi afetado, como o projeto original não foi afetado, Deus, Ele vem e toca novamente na sua família, e toca novamente na minha família e faz tudo voltar como era antes, porque Ele não foi afetado. O plano original não foi afetado. Ninguém conseguiu tocar ali, ninguém consegue tocar lá. Deus não foi afetado. Por isso a esperança para você. Você entende? Por isso você precisa entender isso. Isso tem mudado minha vida, isso tem mudado a minha casa. Você acha que na minha casa não tem lutas? Eu e a minha esposa, na próxima aula nós vamos falar um pouco para você sobre problemas que aprisionam você dentro do sofrimento e faz você realmente estar esgotado e não conseguir enxergar Deus, não conseguir olhar a luz no fundo do túnel diante, às vezes, do sofrimento que o casamento traz para você. Então nós vamos falar para você sobre esse assunto. Eu e minha esposa, na próxima aula, nós vamos falar para você sobre caminhos que te aprisionam no sofrimento dentro do casamento. Eu e a minha esposa vamos ter uma conversa com você sobre esses caminhos que aprisionam você dentro de casamento e prejudica a sua relação e a sua vida. Beleza, então. Terceira coisa importante que você precisa é o padrão de Deus. O padrão de Deus para o casamento, para a família, continua intacto. Então, se continua intacto, nós hoje, através de Jesus, temos acesso a isso. É só nós acessarmos esse mundo espiritual. É só nós chegarmos ao trono de Deus. É só nós irmos até Deus que nós vamos trazer isso novamente para o plano físico. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos acessar esses padrões. Nós precisamos acessar essas verdades para nós voltarmos a vivermos um casamento segundo o plano de Deus, a vivermos um casamento harmonioso. A quarta e última coisa é que Deus ainda anseia. Deus, no seu coração, Ele anseia em ver um casamento que é caracterizado. Deus ainda anseia em ver um casamento que é caracterizado pela monogamia, pela heterossexualidade, pela fidelidade, pela complementariedade. Um casamento que ainda seja caracterizado pela complementariedade, onde o homem e a mulher se complementam, aonde você olha para essa mulher, você fala, Deus, obrigado. Você pode olhar para sua mulher e dizer, você é a minha metade, você me complementa. A sua mulher pode olhar para você e dizer, obrigado porque você é a minha metade, você me complementa. Eu não existo sem você, eu não vivo sem você. Deus anseia fazer isso na sua casa, Deus anseia fazer isso na sua vida, Deus anseia fazer isso no seu casamento. Presta atenção, ainda é anseio do coração de Deus que haja fidelidade, felicidade dentro da sua casa. Ainda é o anseio do coração de Deus que seu casamento seja um casamento duradouro. Seja um casamento duradouro. Certo? Bem, era isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa aula. Na próxima aula nós vamos entrar em coisas mais prático, muito prático mesmo. Vai ter um momento em que eu e minha esposa vamos conversar e nós vamos então dar para você aquelas ferramentas para blindagem mental. Nós vamos dar a você ferramenta para lidar com dor existencial, dor circunstancial,
para você ter estabilidade pessoal, para acessar o seu mundo, ser uma pessoa realmente relevante e ser uma pessoa que de fato transmite paz, confiança, segurança às pessoas à sua volta, principalmente à sua esposa, aos seus filhos, certo? É esse o plano de Deus. Bem, preste atenção, eu quero terminar lendo com você 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o adversário de vocês, anda à vossa volta, procurando alguém para destruir. Ele diz: mas lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra diz que inimigo, ele anda à nossa volta, procurando, você entende? Procurando alguém para devorar. Mas o conselho da palavra de Deus é sermos sóbrios. O que é ser sóbrio? Sóbrio é ao contrário de bêbado. Sóbrio é ao contrário de embriagado. Quando nós deixamos Deus fora da nossa vida, quando nós deixamos Deus fora do centro do nosso casamento, quando nós não procuramos entender e viver a vida do ponto de vista de Deus, nós vivemos como pessoa embriagada. Nós vivemos como pessoa bêbada. Nós vivemos como pessoas perdidas. Por isso que hoje há tantas coisas trazendo para você promessa de felicidade. Mas eu quero te dizer, todas as coisas que existem na Terra fazem parte de pilar de felicidade. Só que elas só tornam verdadeira felicidade para você quando Deus está no centro da sua vida. Aliás, todas as coisas. Ninguém criou, foi Deus. Foi Deus que criou a riqueza, saúde, felicidade, beleza, alegria, conhecimento, sabedoria. Foi Deus que criou. É tanta loucura a gente querer ignorar Deus. Você entende isso? Então, é muito bom ter esse conhecimento da vontade de Deus e daquilo que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Não seja sóbrio, não seja um bêbado, não seja um embriagado, não seja uma embriagada. Simplesmente maltratando a pessoa que você ama, seu filho, porque separando de sua esposa, você maltrata o seu filho, separando do seu marido, você maltrata o seu filho. E existem leis espirituais que são absolutas, que nos ensina que o homem não consegue viver sem mulher. Se você separa da sua mulher, acredite, por causa de um problema dentro do seu casamento, você não vai viver sem mulher. Você vai arranjar uma outra, ou você vai arranjar um outro. Você trocou 6 por meia dúzia. Então, resolva esse problema. E Deus enviou Jesus para ser salvador da sua vida e salvador do seu casamento. Há solução, sim. Há solução para o problema do seu casamento. Deus ama você, Deus ama a sua família. Deus está do seu lado. Entende? Deus está do seu lado. Então presta atenção. Aquilo que Deus criou, nunca esqueça disso. Aquilo que Deus criou para encher o coração dele de glória e enchê-los de alegria, foi quebrado e tornou um lugar de muito sofrimento para muitas pessoas. A família, o casamento, Deus sabe disso. Deus sabe que a família, o casamento que Ele criou para a glória dEle, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, hoje, por causa do mundo, por causa do pecado, tornou um lugar de sofrimento, tornou um lugar azedo, um lugar de mágoa, de ressentimento para muitas pessoas. Por isso, a solução está em Deus. Apenas Deus pode tornar inteiro aquilo que foi quebrado. Deus tem resposta para o problema do seu casamento. Eu não canso de falar isso. Eu vou morrer, mas nunca cansarei de falar isso para você. Deus é a resposta que você precisa para todos os problemas da sua vida. Aliás, aqui neste canal, isso vai tornar tão claro para você, mais claro do que própria água que você bebe, certo? Que Deus abençoe sua vida. Deixe aqui o comentário, como foi para você essa aula, e compartilhe esse link, se inscreva no canal se você não é inscrito, e por favor, o seu feedback faz toda e total diferença para mim. Você sabe que o ser humano, ele tem uma necessidade, e é justo isso, de receber um feedback. Quando você faz um bem,
Você espera um muito obrigado, não é? Por exemplo, aqui eu penso que estou fazendo bem para você. Eu acredito que estou fazendo bem para você. Quero dar o meu melhor para abençoar você na sua casa. O muito obrigado de você aqui escrito faz toda a diferença. Então escreva aqui, diz para mim muito obrigado. Me ajudou muito. Ou talvez eu não entendi nada, está deixando mais confusão na minha cabeça, explica tal coisa para mim. Também vai me ajudar a melhorar, porque eu também sou falho e o meu desejo é ser melhor nas mãos de Deus para abençoar a sua casa. Que Deus abençoe sua vida.